O Corinthians resolveu chutar o balde, sai de cena o pragmatismo e entra uma filosofia que, olha, divide o mundo do futebol, mas que promete uma coisa: protagonismo. Vamos entender juntos essa chegada do Fernando Diniz e o que diabo significa essa aposta no chamado dinizismo. E essa frase, vamos combinar, captura o espírito da coisa perfeitamente. O Corinthians, com a sua torcida, o famoso bando de loucos, contrata um treinador que vive no limite, que busca o extraordinário, que flerta com a insanidade. Parece até um roteiro de filme. A questão é se o final vai ser feliz ou não. Essa mudança, anunciada lá em 6 de abril de 2026, não podia ser mais gritante. O Corinthians simplesmente rasgou a cartilha do futebol mais cauteloso do Dorival Júnior para mergulhar de cabeça na filosofia do Diniz. É tipo trocar o bom e velho feijão com arroz por um prato super complexo, que pode ser uma obra de arte ou um desastre total. Mas por que essa virada de 180 graus? Bem, a resposta está nesse número aqui, 5. Esse foi o número de gols que o ataque do Corinthians conseguiu marcar nos últimos 9 jogos antes da troca. A situação era desesperadora. O time precisava de criatividade, de ataque, e a diretoria apostou todas as fichas que o Diniz era o cara para resolver essa seca. Mas afinal, quem é Fernando Diniz? De onde ele surgiu? A carreira dele como técnico é uma jornada bem particular, marcada por uma fé quase inabalável nas próprias ideias, e isso desde o comecinho. E essa linha do tempo mostra bem a consistência da jornada. Começou lá em 2009, já ganhando títulos com o Votorati, mas foi em 2016 que o Brasil inteiro parou para prestar atenção, quando ele levou aquele pequeno Audax para a final do Paulistão com um futebol que encantou. Depois, teve a liderança do Brasileirão com São Paulo, até chegar no topo, na glória máxima, a conquista da Libertadores com o Fluminense em 2023, que fez dele o 5º melhor técnico do mundo naquele ano. Agora, vamos com calma. Apesar da fama e da glória da Libertadores, os números mais recentes no Brasileirão acendem um alerta. Sim, as vitórias estão aí, mas o dado que os críticos sempre apontam é o de derrotas. Nos últimos 55 jogos dele na Liga foram 29. É um risco estatístico bem claro que o Corinthians decidiu correr. Ok, então chegamos ao ponto principal. O que, na prática, o Corinthians contratou? Vamos tentar decifrar essa filosofia tão falada, o tal do dinizismo. Para começar, é preciso esquecer aquela ideia de posições fixas, de cada um no seu quadrado. O coração do dinizismo é o que chamam de jogo aposicional. A lógica é a seguinte: os jogadores se movem em função da bola, não de um lugar no campo. Eles se juntam, formam blocos, criam um tipo de caos organizado que enlouquece o adversário. E o cartão de visitas disso tudo é a famosa e polêmica saída de bola. Funciona mais ou menos assim. O jogo começa lá atrás com o goleiro. O time troca passes curtos, arriscados, na própria área. É uma isca. Quando o adversário morde a isca e sobe para pressionar, os jogadores do Diniz se agrupam, criando um monte de opções de passe para sair dali. E o objetivo final, atacar um espaço gigantesco que a defesa adversária deixou lá atrás. É muito comum compararem ele com o Pep Guardiola, mas é um erro. A diferença é fundamental. Para o Guardiola, o que manda é o espaço. Cada jogador tem sua zona para dominar. Para o Diniz, a rainha do jogo é a bola. Os jogadores vão até ela. Um busca o controle através da estrutura, o outro o desequilíbrio através de um caos funcional. E é justamente por ser tão diferente que essa filosofia provoca reações tão fortes. Com Fernando Diniz, não existe meio termo. Ou a pessoa ama ou a pessoa odeia. Vamos começar pelo lado dos fãs. Por que tem tanta gente que é apaixonada pelas ideias dele? Porque Diniz, antes de mais nada, é um humanista. Ele é psicólogo de formação e ele enxerga o futebol como um jogo de relações humanas. Ele briga contra essa ideia de tratar atleta como máquina. Para ele, o jogo se constrói na base da solidariedade, da coragem, da conexão entre as pessoas. É uma tentativa de resgatar aquela alegria pura do futebol de rua. E essa frase do próprio Diniz, olha, resume tudo. A tática, o esquema, nada disso funciona se a conexão humana não for forte. Ele acredita que a vontade, a entrega e a união do grupo corrigem qualquer erro tático. Já ao contrário, não tem esquema no mundo que salve um time sem alma. Tudo bem, esse lado é bonito. Mas e a outra face da moeda? Se a filosofia é tão nobre, por que gera tanta resistência, tanto ódio? Basicamente, pelo risco. Aquela saída de bola bonita, para críticos como o Renato Gaúcho, é uma roleta russa. Um passe errado ali atrás é gol do adversário. Fato. Ele também é acusado de ser teimoso, de morrer abraçado com as ideias dele, de não ter um plano B. E claro, aquela intensidade toda na beira do campo também gera muita polêmica.
E talvez este seja o exemplo mais escandaloso dessa intensidade. A famosa explosão em campo com o jogador Tchê, na época do São Paulo. Foi um momento que viralizou e que, para muita gente, virou o símbolo desse lado mais controverso, mais explosivo da personalidade dele. E tudo isso nos traz de volta para o agora, para o Corinthians. A grande questão que fica no ar é: essa filosofia de alto risco e alta recompensa pode finalmente funcionar num gigante como o Corinthians? E, sinceramente, o Corinthians parece ser o palco perfeito para o dinizismo. Um clube de massa, com uma torcida que orgulhosamente se chama de bando de loucos, talvez seja um ambiente ideal para abraçar um técnico que flerta com a loucura. É uma aposta em resgatar uma identidade de futebol para frente. E olhando para o elenco, parece que as ferramentas certas estão lá. Rodrigo Garro tem tudo para ser o cérebro do time. Um jovem como o Breno Bidon tem um potencial de crescimento absurdo com ele. Lá na frente, atacantes como Yuri Alberto e Memphis Depay podem se dar muito bem com um time que cria mais. E lá atrás, zagueiros como André Ramalho e Gustavo Henrique têm a qualidade no passe que é essencial para começar o jogo. No fim das contas, a história é essa. É uma aposta no belo caos. O Corinthians quer uma virada de chave, um futebol que seja protagonista de novo. Só que essa filosofia exige paciência, exige estômago para os erros e os riscos que com certeza vão acontecer. A grande pergunta é: o bando de loucos vai ter paciência para aguentar os sustos? Bom, a resposta para isso começa a ser escrita agora.